Boa tarde a todos. Boa tarde. É um grande prazer estar nessa casa que sempre tão bem nos acolhe, né? Com essas energias tão maravilhosas. E eu sei que há uma conexão tão grande entre nós que eu acho que eu não vou precisar mais fazer a doutrinária, porque a irmã leu o recado e o irmão já falou o conteúdo da palestra. Então, eu acho que eu só vou pincelar. Na verdade, ele colocou, né, que ter paciência é algo difícil. E eu digo a vocês que várias vezes, nas minhas doutrinárias, nossas, eu já usei essa palavra, é difícil, porque realmente, né, a gente esquece que pode ter esse afastamento desse robozinho aqui de carne, né, e aí vê as coisas com uma outra perspectiva. Só que a gente não lembra de fazer isso, né? E aí a gente diz assim, pô, é difícil. A gente não se irritar, a gente não ficar bravo no trânsito, a gente não se sentir ofendido por algumas coisas que nos falam às vezes, né? Não entrar no calor das discussões, né? Dizendo às vezes até o que a gente não deve e por outras vezes nem queria dizer. E aí, eu refletindo muito sobre essas questões, eu estava percebendo que, na verdade, eu acho que a gente tem que mudar essa palavra. Não é que seja difícil, é que nos falta treinamento. Porque, por exemplo, quem aqui já viu, e eu acho que todos já tiveram a oportunidade de ver, e eu vou falar uma coisa que está dentro da minha área, aquelas ginastas olímpicas, né? Ou os ginastas que no chão chamado solo fazem aquelas piruetas, aqueles saltos maravilhosos, usam os homens, por exemplo, daquelas argolas e ficam equilibrados, né? Dando voltas nelas sem cair, né? Conseguindo se firmar pelas suas próprias mãos. As meninas, as mulheres, naquela barra assimétrica, né? Onde tem as duas varetas, digamos assim, onde elas também se penduram, vão de um lado, vão para o outro, ou quem sabe se equilibrar naquela trave de 15 centímetros por onde elas andam, saltam, fazem peripécias ali, né? E aí a gente olhando aquilo, a gente diz o quê? Ah, isso é difícil, não é verdade? Para nós, parece até impossível fazer. Imagina, 15 centímetros, você dá um salto e cair bonitinha ali, em cima daqueles 15 centímetros, sem ao menos mexer. É impossível. É muito difícil. Porém, eu vou dizer para vocês, não é. Né? Eu, claro, não fui ao ponto dessas nossas grandes e maravilhosas ginastas aí, nacionais e mundiais, mas eu fui lá na juventude ginasta aqui de Florianópolis e o treino começava a fazer com que tudo o que nós fazíamos parecesse fácil. Aquela atividade que, ora, quando nós olhávamos alguém fazendo, parecia tão difícil, a partir do treinamento, do dia a dia, do vai, você consegue, é só pegar o jeito.
é entender como faz, é treinar o corpo e a mente para executar, que a gente consegue. Na nossa vida, no nosso dia a dia, é assim. Nós enfrentamos diariamente muitas barreiras, muitas provas que nos parecem, no momento, difíceis de serem resolvidas. No livro, então, Palavras de Vida Eterna, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, nós temos no item 62 o título No Campo do Verbo, e diz assim, através de Paulo, Tito 2, versículo 1: Tu, porém, fala o que convém à tua sã doutrina. E o texto nos diz: na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida e, com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. Ou seja, nós falamos muito o que assinala o bem e o mal que ainda temos em nós. E por isso, na rota das nossas caminhadas nesse plano, nós encontramos, se mais ligados ao mal, mais dificuldades, e se mais ligados ao bem, maior entendimento e, digamos, certa facilidade de aceitar essas dificuldades e delas tirar melhor proveito. Porque vejam, nós temos a falha de imaginar que porque somos bonzinhos, então nada de ruim pode nos acontecer. Ai, mas eu sou tão bonzinho, eu vou no centro espírita, eu dou aula de evangelização, eu ajudo a minha mãe, eu cuido lá dos velhinhos do lar, eu faço um monte de coisas boas. Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquela outra coisa? Nós não estamos aqui para apenas passearmos, nós estamos aqui para aprender. E através da nossa bondade, do nosso bem-querer, nós recebemos o esclarecimento que nos faz entender o porquê de certas coisas acontecerem conosco, mas não para evitar completamente de que passemos por elas. É claro que aí alguém poderia me dizer, tá, então não adianta nada, sendo bom, sendo ruim, eu vou passar por dificuldades? Claro que não. A espiritualidade e o nosso Pai de bondade e de amor, ele jamais quer que nós tenhamos dores, dificuldades que não nos pertencem. E muitas vezes, na maioria delas, por nosso empenho, essas dores são diminuídas. Porém,
nós necessitamos dessas dificuldades, como bem disse até o nosso irmão na abertura, porque é uma maneira de nós reforçarmos o nosso treinamento de paciência, resiliência, amor para conosco e para com o próximo. Porque é muito fácil a gente exigir do outro, mas nós precisamos exigir de nós mesmos. O outro, a ele lhe cabe os seus aprendizados, e não somos nós que temos que impor-lhes a maneira certa de agir. Porque a maneira que nós temos, ela nos convém. E por isso que muitas vezes a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso convívio se torna tão difícil. Porque nós acreditamos que a nossa conduta é a melhor de todas e que todos deveriam segui-la. Não, porque se a minha mãe fizesse como eu falei, porque se meu filho tivesse me ouvido, porque se o meu patrão, o meu chefe tivesse escutado o que eu ia dizer, a opinião que eu ia dar, tal coisa não ia acontecer. Mas se ele não quis, você não pode impor. E nós demoramos para entender que é assim. E nós realmente achamos que possa ser assim, porque nós queremos o melhor do outro. E aí tentamos, mesmo com sentimento de ajudar, de querer o bem e o melhor do outro, impor-lhes a nossa conduta. Mas Jesus, nosso irmão e nosso mestre, ele fez isso? Ele nunca nos impôs nada. Ele apenas disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me seguir chegará ao Pai. Quem? Ele não disse tem que. Quem quiser, me siga. Ele praticamente sabia o que Judas ia fazer. Mas ainda assim, o que ele fez? Primeiro, ele abraçou Judas com todo o seu amor e a sua vontade de que realmente Judas não fizesse, não caísse na tentação. Não porque isso iria livrar Jesus, não. De uma outra maneira, tudo iria se cumprir. Mas talvez não precisasse ser pelas mãos de Judas. Mas ele disse para Judas: não, tu não vai lá para te não passar por isso, para não acontecer assim, porque se tu ficar comigo, tu vai estar melhor, tu tens que ser como Pedro, como João, que vão ficar aqui comigo. Ele fez? Não. Porque ele sabe que cada um tem que ter as suas próprias experiências. Porque cada um de nós é único. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quantas vezes nós já não escutamos alguém dizer assim: eu estou cansada de falar para o pessoal lá da casa espírita que tem que botar flor artificial para não machucar as florzinhas naturais na mesa.
Claro, é um exemplo tolo que eu estou dando, né? Mas adianta. Se a casa entrar num consenso de que a flor natural é melhor, a flor natural há de ficar. E você faça o seguinte: não corte as florzinhas, use as suas flores artificiais para você, se elas lhe são melhores. E a gente não faz isso. Aí a gente diz: eu estou cansada de falar para minha filha que ela tem que arrumar o quarto assim, 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 assim. Porque se ela botasse isso aqui e aquilo lá, a vida dela estava mais fácil. Mas ela não quer. Ela precisa experimentar as alegrias e as derrotas ou tristezas das suas próprias escolhas, para que depois saiba como diferenciar o que é bom e o que é ruim. Senão, a pessoa nunca vai saber. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Não é mais fácil a gente sentar e ficar dando um monte de opinião? Opinião, não, porque devia fazer assim, porque devia fazer assado. E quem é que levanta e diz: tá, então quem vai comigo fazer? Falar é fácil. O difícil é fazer. Não é assim o ditado? Eu prefiro dizer que quem quer faz, quem não quer pede. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. Não se esqueçam. Não se esqueçam assim que de sentimento em sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase em frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Lembram o que eu falei sobre o treinamento? A gente vai treinando, treinando, e quando vê aquele movimento, aquele exercício, aquela atitude que parecia tão difícil lá atrás, passa a ser fácil. Porque é assim, é de dia a dia, é de construção em construção, é todo dia começando, repetindo. Então, de ideia em ideia, de frase a frase, de ato a ato. Porque a gente tem que chegar e fazer também. Porque estudar a teoria de tudo é muito mais simples. Agora, executar, aí é que o bicho pega. Mas para executar a coisa corretamente, nós precisamos treinamento. Vocês sabem quantas vezes por semana a maioria dos atletas, somente a nível de Olimpíadas e tudo mais, tem que treinar por semana? Quantas horas por dia? Muitos chegam a fazer isso 7 dias na semana.
com uma média de 8 horas de treinamento. Não é pouca coisa. E é por isso que quando a gente vê eles executando aquelas piruetas maravilhosas, digamos assim, a gente fica, né? Isso é impossível. Ninguém consegue fazer isso. Isso aí são pessoas especiais, certo? Que nasceram com um dom. Não. Isso são pessoas que nasceram, mas que foram treinar. Dia a dia, hora a hora, caindo, se machucando, se quebrando, se consertando, se levantando para treinar mais um outro dia, para então pensar em ser e chegar a ser o melhor. É isso que Jesus nos ensinou. É isso que Jesus, a espiritualidade, nos pede. E como é e aonde nós podemos encontrar o nosso treinamento? Deixa eu só ver aqui qual que eu ia pegar primeiro. Recorda, no item 61, perdão, remédio santo. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Jesus, no item Jesus e dificuldade, item 56, o texto nos diz assim: Jesus, percursiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim. Para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures, assim, fugir à tua luta, a luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. Porque nós não estamos aqui para extinguir o mal do outro. Nós estamos aqui para extinguirmos o mal que está em nós, na ausência do bem que deveríamos colocar à frente de
todas as nossas atitudes, palavras e pensamentos. Mas ainda não conseguimos. Alguns talvez já tenham até melhorado um pouco mais a performance. Erra uma, acerta duas, erra de novo, continua acertando mais duas, depois três, depois errando uma. Mas é assim o treinamento. Ninguém fica forte, atleta brilhante do dia para a noite. Todos precisam trabalhar. E aonde nós poderemos encontrar o treinamento que nos é necessário para que possamos exercitar e aprender corretamente a caminhar e a sermos aquele soldado, sim, o soldado que veio para a guerra da paz. Lembra quando eu falei que a gente não veio para cá a passeio? Porque a gente não veio. Nós viemos como soldados de nós mesmos. Então a gente tem que arregaçar a manga, porque dá trabalho. Dá trabalho nos reformarmos, extinguirmos o mal ou a ausência do bem em nós, dá trabalho. E o que a gente faz na maioria das vezes? Não olha para ele. Olha para o do outro, porque parece que é mais fácil você apontar para o outro. Tá vendo? Ó, fulano tem que fazer, Beltrano não age assim, ciclano não vê aquilo. Que aí a palavra sai, né? Fácil. Agora, quando é como você, quando alguém diz pra gente o que a gente não quer ouvir, ô dor. Ainda se só doesse e a gente calasse e entendesse o quanto de orgulho ainda existe em nós, né? Porque dói quando alguém nos aponta alguma falha, ao invés de nos alegrar, porque estamos sendo alertados para melhoria, mas a gente não consegue perceber. A gente já olha aquilo como crítica destrutiva. Fulano está querendo me destruir, me diminuir. E aí a gente diz, mas eu não sou orgulhoso. Sou, sim. Sabe por que eu sou? Porque me dói ainda. Quando alguém mostra qualquer passo mal dado por mim mesmo, me dói. Me vem como flecha, queimando. E por que queima? Por causa do orgulho, da vaidade, do desejo de ser melhor. Que não é ruim desejar ser melhor, mas o verdadeiro melhor, a verdadeira melhoria é aquela que aceita com alegria os ensinamentos que nos nortearão para o caminho certo. Então, ao invés de nos ofendermos, nos magoarmos com os alertas que nos vêm no dia a dia, nós temos que agradecer, dizer obrigado.
Se esse irmão não tivesse me dito isso, eu não teria percebido quanto estou errado, quanto a minha conduta não condiz com aquilo que a minha mente até já conhece. Que a minha memória já gravou. Afinal de contas, eu dou palestra, eu leio, eu estudo, eu sei. Mas saber não basta. Após entendermos, nós precisamos executar. E é para a execução que nós necessitamos do exercício. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus, João 14, 27. Por quê? Porque a paz que Jesus sentiu não foi a que o tirou do Calvário, não seria aquela que o privaria ou o salvaria, né, da crucificação. Não. A paz que Jesus sentiu e sente é por estar cumprindo com as suas promessas, com o seu dever perante nós, humanos, como humano ele se tornou para viver entre nós e nos mostrar que a paz é aquela que nós sentimos quando nos doamos ao outro, com amor, com vontade, com sinceridade, sem reclamações. Porque nós ainda temos muito disso, né? A gente precisa se elevar. E querendo nos elevar, a gente tem aqueles... porque eu estou tão cansado. Porque eu fiz isso, aquilo outro. É o desejo de glória, né? Para ter paz, a gente não precisa ter glória. A paz que Ele nos dá não há a paz desse mundo, porque nesse mundo nós viemos trabalhar, guerrear com nós mesmos. Porque só quando estivermos plenos, seremos plenos para com os outros. Até então, precisamos entender e exercitar o não querer invadir o outro com aquilo que eu acho certo para mim. Invadir no sentido de impor, porque esse não foi o ensinamento do Mestre. A paz do mundo costuma ser preguiçosa, rançosa. A paz do Espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procures segurança íntima fora do dever
corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres e se dissociarem na inércia. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Que o trabalho do bem e do amor esteja sempre com todos nós e que procuremos, então, a cada manhã, nos dedicarmos ao treinamento do amor, da resiliência, do serviço para a nossa transformação e assim transformados, consigamos, no tempo devido, a transformação do nosso plano. Que assim seja. Minha gratidão à casa e a todos os amigos.